A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra do Senhor nosso Deus. Mais uma semana trazendo uma lição bíblica da nossa Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos no livro de Ruth e Esté para a nossa geração. Estamos estudando durante 3 meses. Estamos na aula número 5, que é o título para a nossa aprendizagem, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. A leitura bíblica em classe se encontra em livro de Ruth, capítulo 3, versículos 8 ao 10, e depois do capítulo 4, versículo número 11, que assim nos diz a palavra de Deus. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens foste, quer pobre, quer ricos. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E ate já valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Palavra de Deus. O texto áureo nos diz: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Palavra proferida por Boaz a Ruth, quando estava ao seu lado, à meia-noite, abençoando ela poderosamente, que iria remir a família, que iria resgatar a família, sendo assim a salvação para a família de Noemi, como também de Ruth, pois ambas estavam realmente precisando de um remidor, de um provedor, de um sustentador. E este, como veremos aqui na aula, foi Boaz. A verdade prática diz: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Então, uma mulher virtuosa, sem dúvida, ela realmente tem um valor incalculável. Provérbios está escrito assim, capítulo número 30, versículo número, versículo número 10. Provérbios, capítulo número 31, e versículo número 10 diz assim: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Então, conforme a verdade prática, uma mulher virtuosa tem um valor incalculável. Provérbios 31 e 10 diz que o valor desta mulher virtuosa é muito mais valioso do que o rubins. Pedra preciosíssima, pedra rara, assim também é a mulher
virtuosa. Ela é preciosíssima e é uma raridade encontrar. Provérbio 31:10 diz: quem achará esta mulher? Ou seja, encontra, mas é muito difícil encontrar tal mulher. Por quê? Porque essa mulher não está em qualquer lugar, né? É uma mulher de princípios, uma mulher de descrição. Seu valor muito excede, tem um valor incalculável por seu caráter. Essa mulher é virtuosa porque tem o seu caráter e a sua disposição de servir a Deus e principalmente a família. Então não é comum encontrar tal mulher, mas é raro encontrar tal mulher, porque verdadeiramente é uma mulher muito preciosa, com um valor incalculável. No primeiro tópico, nós temos o compromisso de Boaz com Ruth. O compromisso de Boaz com Ruth, porque Boaz se comprometeu com Ruth em remir ela, como também sua sogra Noemi. Então, o compromisso de Boaz com Ruth, subtópico número 1, no lugar da bênção. Quem estava no lugar da bênção? Ruth estava no lugar da bênção. E que lugar da bênção era este que Ruth se encontrava? O lugar da bênção que Ruth se encontrava era servindo a Noemi. Ruth estava servindo a Noemi. Ruth estava cuidando de Noemi. Ruth estava verdadeiramente submissa a Noemi, obediente a Noemi. Ela chega a declarar que tudo quanto Noemi disser, conforme disser, ela fará. Então veremos que qual era o lugar da bênção que Ruth se encontrava? Era o lugar de verdadeiramente serviçal. Era um lugar de verdadeiramente obediência, de submissão, de sujeição a Noemi, a sua tutora, a sua sogra, que ela a amava. Quando vinha de Moabe para Belém, a Bíblia diz que ela se apegou a Noemi. Ou seja, ela tinha intimamente, ela tinha um afeto, ela tinha um carinho, ela tinha um amor entranhavelmente por Noemi, que fez com que ela fizesse uma grande renúncia para viver com Noemi. Então, qual era o lugar da bênção que Ruth se encontrava? Era o lugar de servir. Ela servia a Noemi. Versículo 5 do capítulo 3, ela disse para Noemi: tudo quanto me disseres, Noemi, farei. Eu vou fazer tudo que você mandar. Eu vou fazer todas as suas ordenanças. Eu vou fazer conforme você mandar. E ela fez realmente. De fato. Estou um pouco em crise da renite, mas vai dar para mim transferir. Então nós temos, qual era o lugar da bênção que Ruth se encontrava? O lugar de servir. Ela estava no lugar de servir voluntariamente. Então, estando no lugar de servir, ela poderia ter feito 1001 outras coisas e não de servir a Noemi. Por quê? Porque o marido dela, filho de Noemi, faleceu. Então ela estava desobrigada, ela estava desquitada, ela estava livre para viver a sua vida. Então ela não se aventurou por parte alguma. Sendo viúva e poderia viver a liberdade, viver a sua vida novamente em Moabe, não, ela não se aventurou. Ela não viveu essa vida livre que ela vivia antes.
Ela procurou verdadeiramente servir a Noemi. E não somente a Noemi, mas também a Deus. Então, houve essa renúncia, houve esse serviço, houve essa abnegação de Ruth para com Noemi, para com Israel e para com Deus. Para com Deus, para com Israel e para com Noemi. Então ela não se aventurou por parte alguma, porque ela estava livre, ela poderia muito bem, mas ela não se aventurou. Ela se rendeu, ela se submeteu a Noemi, ela se submeteu a Israel, se submeteu a Deus. Ela procurou viver uma vida nova. Ela se converteu. Então ela não buscou falsas liberdades. Ela não procurou buscar falsas liberdades. Por ser mulher, por estar agora livre, não ter mais um marido sobre ela. Ela não procurou como as feministas de hoje, que não querem se submeter, que não querem viver uma vida realmente matrimonial, uma vida doméstica, uma vida realmente de família. Ela não buscou falsas liberdades, essas liberdades que são pregadas hoje pelas ideologias feministas. Mas ela procurou servir a Noemi. Ela procurou servir a família. Ela procurou servir a Deus. Então, a lealdade de Ruth, a sujeição de Ruth para com Noemi, fortaleceram o desejo de Noemi vê-la casada novamente. Então, essa renúncia de Ruth, essa abnegação de Ruth, essa sujeição de Ruth para com Noemi, essa lealdade, essa fidelidade, essa verdadeiramente atitude que ela teve de vir com Noemi de Moabe para Belém, média de 120 quilômetros, altos e baixos montanhas, perigos e etc. Ela estava verdadeiramente fazendo Noemi ver, enxergar e desejar que Ruth case novamente, segundo a vontade de Deus. Então, fortaleceu o desejo de Noemi de vê-la novamente casada. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e a segurança de Ruth. Então, Ruth estava desamparada, então Noemi desejava que ela casasse novamente para ter a segurança, a felicidade e a proteção, porque era fundamental para a felicidade de Ruth. Era jovem. Então Noemi teve esse desejo de ver realmente Ruth abençoada. Então, a bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Então, enquanto Ruth estava servindo, Deus estava abençoando, Deus estava tomando essas oportunidades, estava em favor destas oportunidades. Deus estava trabalhando, Deus estava agindo, Deus estava atuando, Deus estava estendendo as mãos, Deus estava desenrolando o seu projeto. Porque enquanto se serve a Deus fielmente, Deus está ao mesmo tempo trabalhando em favor para com aqueles que nele esperam. Isaías 64, versículo número 4, está escrito assim. 64, versículo número 4, está escrito assim. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Veja só, Hebreus capítulo número... Deixa eu ver. Hebreus capítulo número
Acredito que é o 10. Capítulo número 10. Hebreus, capítulo número 10. E versículos de número 36. Diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, quando verdadeiramente se está no lugar da bênção, servindo, fazendo a vontade de Deus, sendo fiel a Deus, honrando realmente a palavra de Deus, os princípios de Deus, então Deus está verdadeiramente desenrolando para que a promessa, a bênção, chegue sobre aquele que está no lugar da bênção, no lugar que todo mundo deve estar, no lugar da bênção. Ou seja, esperando em Deus, confiando em Deus, no lugar de verdadeiramente expectativa, de esperança, confiando, aguardando Deus chegar com providência. E Ruth estava nesse lugar, no lugar da bênção, que era o lugar de servir. Ela estava no lugar de servir. Ela estava como uma servidora. Segundo subtópico, a iniciativa de Noemi. A iniciativa de Noemi. A iniciativa de Noemi foi que ela soube que Boaz estaria na eira. Terminado a colheita, estava Boaz agora indo para a eira, indo para o lugar que verdadeiramente se separavam, preparavam as espigas, se colocavam ali para proteger até mesmo dos inimigos, assaltantes, roubadores, de secar os grãos, de fazer todo aquele processo de colheita em si, a debulha, né? Colheu embagens, por exemplo, um feijão, colheu embagens, coloca para secar, para depois debulhar e ali colocar no saco. Então, era este o processo que verdadeiramente estava Boaz a fazer. Então, ele vai para a eira, sua eira, e Noemi, sabendo que isso estava realmente para suceder, ela aconselha que Ruth vá até lá. Tome banho, se perfume, vista uma roupa boa, bonita, se produza e vá para lá. O comentarista deixa bem claro que os cereais colhidos eram levados para a eira, esse lugar, que era terreno plano preparado para a debulha das espigas. Então Noemi soube que naquela noite Boaz fazia aquele trabalho de segurança, de guardar, de proteger. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Então Ruth deveria ir lá onde estava Boaz e assim ter esse acesso a essa oportunidade de falar para ele que ele seria o seu remidor. Sem que fosse notada, Ruth, aconselhada por Noemi, vai até lá. Então Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, fosse dormir, né? E assim aconteceu.
Depois de feito isso, ele vai dormir, ele se deita, ele se cobre. Né? Tinha comido, tinha bebido, tinha se alegrado, ele. E agora, ele, estando ali dormindo, conforme Noemi recomenda para Ruth, Ruth deveria lhe descobrir quando ele estivesse deitado. Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse. Estando ele deitado, ela se deitasse também perto dele e descobrisse os pés e deitasse discretamente, ou seja, sem ele perceber, sem ele notar. E com certeza isso aconteceu. Isso aconteceu. Então Boaz saberia o que fazer quando notasse sua presença. Então, o que acontece é que por volta de meia-noite, Boaz desperta, e Boaz sendo despertado, versículo número 8 do capítulo 3 diz assim: E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. Quem? Ruth. Ele, quando se acorda à meia-noite, se estremece ou se espanta, fica admirado, porque tinha uma mulher aos seus pés. Tinha uma mulher diante dele. E pasmem, era a mulher que ele amava. Era a mulher que ele desejava. Era a mulher que ele estava apaixonado. E que verdadeiramente, discretamente, ele, honestamente, ele esperou a oportunidade e a oportunidade chegou. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Por que? Ele perguntou, porque era noite, meia-noite, escuro. À meia-noite não tinha energia elétrica como hoje nós temos. Então não dava para conhecer, não dava para perceber. Então quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba, teu manto, sobre a tua serva, porque tu és o meu remidor. Ou seja, quando ela disse isso, logicamente recomendado por Noemi, ele entendeu que ele era o remidor. Ele entendeu que ele era realmente o remidor daquela família. E com certeza ele faz. Ele faz. Olha, à meia-noite encontraram a mulher aos seus pés, sendo esta que ele a desejava, que ele gostava, amava, era apaixonado. Mas mesmo assim, na prudência do homem de Deus, não houve contato, não houve aproveitamento, não houve realmente tirar vantagem dela, não. Ao contrário, ele deu proteção, deu segurança, deu fidelidade, honrarias para com ela. Tratou ela com devido respeito, devida pureza, ternura, devida singeleza. E ficou até quase ao amanhecer. E antes que amanhecesse, ele despediu ela para que não fosse afamada, para que não se percebesse e ela fosse notada, para não sair falatórios. Ele se preocupou em honrar a Ruth. Então nós temos que essa iniciativa de Noemi foi uma iniciativa em que verdadeiramente fazia parte do desenrolar de Deus. Não era que seria um cupido, Noemi. Não é que seria alguém como muitas vezes alguém aparece querendo arrumar um casamento para A, arrumar um casamento para B. Não se tratava disso aqui. Apesar de ter essa ideia, mas não se trata disso o sentido literal. Aqui era o projeto de Deus, aqui era a bênção de Deus desenrolando na vida da família belemita. Então nós temos aqui que estender a capa era sinal de compromisso de casamento. Então,
Quando Ruth disse, Boaz, estende a aba, estende o teu manto sobre mim, cobre-me. Então, quando este costume era feito, então era um sinal de que verdadeiramente haveria um compromisso em casar com aquela pessoa. No contexto de remidor. No contexto de remir aquela família que necessitava de um remidor. Então, Ruth capítulo 3, versículo número 9, diz assim, como já foi lido. Então, nós temos que a iniciativa de Noemi, ao saber que Boaz iria para a eira, iria para o terreno preparado para a debulha, final de safra, final de colheita. Subtópico número 3, respeitando o processo. Então, para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, tomar banho, um bom banho, se perfumar e vestir sua melhor roupa. Ruth capítulo 3, versículo 3. Assim como não excluía a ternura, a santidade não despreza a beleza. Desde que com simplicidade, em pureza e moderação. Então, não é porque tem a santidade que agora vai desprezar a beleza. Não é porque é santo e agora pode andar desleixado. Não. Tem que andar realmente com beleza, com elegância, na linha, lustrinque, como se diz. Tem que andar cheiroso, limpo, tem que andar arrumado, arrumada. Então, Ruth, que vai encontrar-se com Boaz, logicamente não que Boaz estava esperando ela, mas como estava na eira e aconselhado por Noemi que deveria ela ir, como já fizemos no subtópico anterior, então ela vai. E para ir, ela precisava ir com essas devidas exigências por parte de Noemi. Não era que Ruth era feia, não é que Ruth é que Noemi estava como mulher madura, experiente, estava como que tivesse embelezando mais ainda ela para ser muito mais bem vista, para ela se apresentar realmente como uma mulher de discrição, uma mulher de moderação, uma mulher de elegância, uma mulher realmente virtuosa. Porque uma mulher virtuosa, ela realmente se veste bem. Ela não se veste vulgarmente, ela se veste bem. Uma mulher virtuosa, ela realmente é moderada, ponderada. Ela é realmente uma mulher que verdadeiramente está em plena elegância, mesmo na simplicidade. Então, foi o conselho de Noemi para Ruth, respeitando o processo. Então, Ruth precisava entrar nesse processo. Então, era preciso aguardar, respeitando o processo. Quando Ruth está aos pés de Boaz e pede para ele casar com elas, porque ele era o remidor, e quando ele recebe essa notícia, ele se alegra.
ele se alegra. Ele chega a dizer para ela que, olha, você poderia ter ido aos mais jovens, a outros, você poderia ter se aventurado, mas você agiu valorosamente, virtuosamente, mais do que a primeira vez. O fato de ter deixado sua terra, honrado a sua sogra, se agiu sobremaneira, extraordinariamente. Agora, respeitando o processo, aqui é que verdadeiramente Boaz não era a prioridade na remissão. Tinha um outro mais próximo, ou seja, na prioridade de remir, de ser o remidor, que era, na verdade, o remidor. Então, respeitando o processo é porque não poderia subornar, não poderia adiantar as coisas, não poderia driblar a lei. Aqui é a lei. Não poderia driblar a lei. Teria de respeitar o processo. Que processo era? Boaz disse para Ruth, olha, Ruth, tudo bem, mas eu não sou o primeiro, eu não sou a prioridade na remissão. Tem um outro que está na minha frente. Tem um outro. Aí se ele se recusar a remir, você, aí com certeza, não se preocupe, eu a remirei. Mas eu tenho que esperar ele. Eu tenho que esperar ele se recusar. Se ele não se recusar, ele não chegou a dizer isso, mas era como que ele estivesse dizendo, por trás da fala dele, do que a gente vê no contexto, do que a gente vê na história, é que ele estava como que tivesse querendo dizer, olha, eu quero, muito quero remir você, casar com você, mas tem outro na vez. Tem outro na minha frente. Mas não se preocupe. Respeitando o processo. É porque ele poderia ter feito 1001 coisa para o que estava à frente se recusar. Mas ele não fez nada disso. Ele não inventou nada negativo para que o remidor desistisse dela. Ele não inventou nada. Ele não inventou mentira, ele não inventou calúnia, ele não inventou nada. Ele deixou a vontade ao remidor, falou a verdade para o remidor. E o remidor se recusou. E muito que deu respeitando o processo. Chegou a vez dele. Ele teve a oportunidade dele. Respeitando o processo. Trazendo para o lado espiritual, trazendo para o lado eclesiástico. Há pessoas que estão saltando de degrau. Há pessoas que, por exemplo, nunca foi aluno de escola bíblica, por exemplo, mas já é professor ou professora. Nunca serviu a igreja, ao povo, mas já é diácono. Nunca cuidou nem sequer da sua família ou de uma ovelha, mas já é pastor. E assim por diante. Ou seja, não respeita-se o processo. Não se respeita o processo. Ou seja, é adiantado as coisas. É apressado as coisas. Para você que está ouvindo, você entende muito bem que é dessa seguinte forma. É preciso respeitar o processo.
Não precisa adiantar, não precisa se apressar, não precisa correr atrás, não precisa sair desenfreadamente, pisando um, pisando o outro. É necessário respeitar o processo, porque esse processo é de Deus e Deus desenrola realmente, perfeitamente, tudo dá certo. Perfeitamente, justamente, com plena equidade. Então, respeitando o processo, era preciso aguardar respeitando o processo. Olha o que ele disse, Boaz. Se te não quiser redimir, quem? O remidor. Se ele não te quiser te redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. Olha o que Boaz está dizendo para Ruth. O caráter santo de Boaz. E Ruth novamente se manifestam. Sem qualquer contato íntimo, ele passou o restante da noite deitada aos pés dele. Ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo para não ser percebida. Capítulo 3, versículo 9 ao 14 de Ruth. Então tinha um caráter santo aqui, tanto por parte dela como por parte dele, respeitando o processo, respeitando o processo. Essa mulher realmente que vinha de raízes da prostituição. Boaz não. Boaz não. Mas ela estava vivendo uma vida de santidade. Ele vivia uma vida de santidade. Ele vivia uma vida de caráter. Ela também. De igual modo. Então, sem qualquer contato íntimo. Sem qualquer contato íntimo. Passou a noite. Ela chega por volta da meia-noite. Que ele percebe, logicamente, como diz a Bíblia. E antes de amanhecer, ou seja, do raiar do sol, ainda é escuro ainda, ela vai. Ele despede ela, ainda manda da colheita, né, para a manutenção dela e de Noemi. Então nós temos, ó, mesmo estando perto, aqui é uma observação e uma aplicação, ó, mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Então, se não souber esperar, mesmo estando pertinho de receber a bênção, essa bênção pode ser perdida. Se estando bem pertinho, a pessoa preste a receber, mas se verdadeiramente não respeitar o processo de Deus, respeitar o desenrolar de Deus, as ordenanças de Deus, a palavra de Deus, a obediência a Deus, os princípios de Deus, que aqui foi respeitado, os princípios de Deus, o princípio do casamento. Não deitar-se antes do casamento. Então, se não respeitar o processo, então poderá, mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não souber esperar o tempo certo e respeitar o processo. Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Ou seja, respeite o processo. Provérbios 20, versículo 21. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança, no princípio, o seu fim não será bendito. Ou seja, espera a herança ser partida. Porque senão, o seu fim não será bendito, abençoado. Lembra Lucas 15? O filho pródigo?
Ele fez isso aqui. Olha o fim dele. O fim dele, ou seja, depois da herança, né? Porque o fim dele, regressando ao pai, aí é outra história. Mas o fim dele, tomando posse apressadamente da herança, olha o fim dele. Sem ter o que comer, sem ter o trabalho digno, num trabalho indigno, sem dinheiro, sem teto, sem família. Provérbio 20 e versículo 21. Tópico número 2. No tópico número 2 nós temos o casamento entre Boaz e Ruth. Concluindo o negócio. Concluindo o negócio. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativa na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honrar a mulher como um vaso mais fraco. Então, concluindo o negócio, é que quando Boaz fala para Ruth que tinha o remidor à frente dele, mas que quando ela chega e fala para Noemi essa situação, ou seja, Noemi, nossas esperanças se acabaram. Por quê? Porque Boaz não é o prioritário. Não é a prioridade na remissão. Tem outro homem mais chegado do que ele. Mas Noemi diz para Ruth, sossega, minha filha, descansa, fique tranquila, porque Boaz, ele está caidinho por você. E ele não vai sossegar enquanto isso não for resolvido. Não se preocupe, porque ele vai resolver, porque ele realmente vai ser o seu remidor. Ruth é animada por Noemi. Noemi não desanima quando recebe a notícia que existe um outro remidor. Mas seria ruim o outro remidor para Noemi, Ruth? Não seria ruim. Mas só que o projeto de Deus, o processo de Deus era com Boaz. Esse agricultor gentil, respeitador, honrador, honesto, próspero, era ele. Era ele esse que estava no processo de Deus. Noemi disse para Ruth, Boaz agiu rapidamente como Noemi havia dito. Sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua este negócio. Ruth dizendo para Noemi, dizendo para Ruth. 3:18 de Ruth. Subtópico número 2. Resgate e lei do levirado. Olha, Boaz foi para a porta da cidade e logo viu um remidor que ia passando. Quando ele disse para Ruth que iria resolver essa questão, porque existia mais próximo na remissão, então Boaz vai para a porta da cidade e ocasionalmente ele encontra o remidor. Chama ele para conversar, explica a ele o processo, explica a ele essa situação, que ele era o remidor. Fala a história, etc. E o remidor se interessa. E esse remidor deveria o quê? Comprar a terra do falecido Elimeleque, marido de Noemi, que estava à venda.
que estava sendo vendida. Então, ele seria esse remidor. Resgatar essa terra, comprar essa terra. Para ficar entre família. E o remidor se interessa em comprar, sim, essa terra. Só que Boaz mostra outra lei que faz parte. Não é só uma, é duas. Que é a lei aqui que verdadeiramente leva a verdadeiramente não somente resgatar a terra, como também remir a família. Que além de o remidor resgatar a terra comprando-a, deveria casar-se com a viúva para suscitar descendência ao falecido e o seu nome não ser desarraigado da terra, desaparecer. Então, quando Boaz fala para esse remidor, o remidor que por um momento se interessa, mas quando vê a outra parte conclusiva da remissão, que era casar-se com a viúva, então ele não aceita, ele se recusa, por parte econômica, financeira. Se fosse pelo menos uma mulher rica, ele teria aceitado, porque esse seria o interesse dele. Mas era uma mulher pobre. Então ele se recusa. Então Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. Não seria este mais um ato da providência divina? Logicamente sim. Boaz o convidou para tratar do assunto que lhe inquietava. Ou seja, Boaz queria resolver esse problema. Até porque ele desejava casar com Ruth. Mas queria ver se realmente ele seria esse remidor, tirando esse remidor de cena, como assim aconteceu. Então ele o que? Chamou 10 homens importantes da cidade, anciãos, né, pessoas de maturidade, idoneidade. Chamou 10 homens importantes da cidade para testemunhar o ato, que isso era feito na porta da cidade, se resolvia questões comerciais e etc. Assuntos civis, etc. Então, ele chama essas 10 testemunhas, eles vão. Então, em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que havia sido de Elimeleque, ou seja, comprar. O remidor aceitou comprar. Mas desistiu quando Boaz o informou que o resgate incluía o dever de se casar com Ruth, a Moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então, quando diz que deveria se casar com Ruth, para suscitar descendência ao falecido marido de Ruth, que é Malom, aí ele se recusa. Ele desiste. A aplicação das duas leis nesse caso, a do resgatador e a do casamento por levirato, certamente se deu por apenas a aquisição das terras. A aquisição das terras não faria que ficasse na família de Elimeleque. Porque somente se ele compra a terra e não se casasse com a viúva, então não faria com que a terra permanecesse. Como também a descendência, a Elimeleque, a Malom. Então ele se recusa. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sob a lei do levirato. A lei do levirato é porque teria de casar com a viúva para suscitar descendência, manter a linhagem da família. Então o remidor alegou motivos econômicos para a sua desistência. Ele não aplicaria recursos em terra que não seriam de sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque. Eu vou comprar, eu vou aplicar, eu vou investir para a terra ser de uma outra pessoa e não da minha família? Não, não quero não.
capítulo 4, versículo número 6 e versículo número 10 do livro de Ruth. Nos diz 4, versículo 6 e versículo número 10 diz assim, o versículo 6 diz assim, então disse o remidor, para mim não poderei redimir, para que não dane a minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não o poderei redimir. O remidor se recusando e passando a vez para Boaz. Versículo 10. E de que também tomou por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar, disto sois os testemunhas. Então o remidor se recusa. O remidor se recusa a remir por esse motivo. Terceiro subtópico, o registro público. Como era feito esse registro público na época, segundo o costume? A transferência do direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando-o a Boaz. Então o remidor, quando ele se recusava a remir, então ele, para repassar esse direito a outra pessoa, que seria também da remissão, da linhagem, ele deveria descalçar os sapatos e repassar para o próximo remidor. Nesse caso, ele entregou a Boaz. Que isso? Que isso seria uma demonstração de recusa, passando o direito para o próximo. E Boaz estava ali com 10 testemunhas, que ali era o registro público, ali era a oficialização de que Boaz seria realmente agora o legítimo remidor de Ruth. E poderia casar consequentemente com ela de imediato. Porque o remidor autorizou, legalizou Boaz a remidor. Capítulo 4, versículo 7, versículo número 8. Nos diz assim, 7 e 8 do capítulo 4. Havia, pois, já de muito tempo, esse costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Aconteceu com o remidor, passando a vez dando para Boaz essa legalidade. Disse, pois, o remidor a Boaz, toma para ti o quê? A remissão, a mulher, a terra. E descalçou o sapato. Aí Boaz, que estava com os anciãos, versículo 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo que estava ali, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi. Ou seja, eu sou dono da terra de Quilion, de Malom, de Elimeleque,
Eu sou o remidor, eu sou o resgatador desta terra, o remidor, o que vou casar com Ruth. E vou suscitar descendência a Malom. Vou. Então nós temos o registro público foi feito dessa seguinte forma. Aí o comentarista ele diz assim, que já citando os versículos do 9 ao 11, diz assim, ó, e todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher, Boaz, o Senhor faça a esta mulher, Ruth, que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ou seja, que geraram as 12 tribos. Foi a partir de Raquel e Leia, as mulheres de Jacó, que geraram as 12 tribos de Israel, de onde Judá, aonde veio a ascendência da linhagem messiânica, Davi, e chegou até Jesus, o Salvador da humanidade. Que ambas edificaram a casa de Israel, Leia e Raquel. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Ruth foi aceita com as mais elevadas honras. Olha o que diz aqui, ó. As testemunhas, o povo e as testemunhas disseram, ó, versículo 11, diz assim, ó, e todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e porta-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Então o povo já abençoou Boaz, abençoou Ruth, que vocês sejam afamados, ou seja, tenham uma boa fama, tenha a glória do Senhor sobre seu lar desde já. O povo estava dizendo isso, as testemunhas, os anciãos, abençoando Boaz, abençoando Ruth, poderosamente, com as mais elevadas honras. Tópico número 3. A remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. A remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. O nascimento de Obed. Boaz remiu a Ruth. E, logicamente, acompanhando Noemi. Consumado o casamento, Boaz podia tomar por mulher Ruth. E o Senhor lhe deu conceição e ela teve um filho. 4:13. Que filho era esse? Obed. 4:13 de Ruth. Boaz tomou Ruth por mulher e ela concebeu, deu a ele um filho. Assim tomou Boaz a Ruth e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu a conceição, e teve um filho. Um filho. E o nome desse filho é Obed. Filho de Boaz com Ruth. Obed. Nasceu Obed. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. 4:14. O nascimento de Obed
foi de grande alegria, grande celebração. Versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Olha só. As mulheres dizendo para Noemi. Olha o que as mulheres disseram, versículo 15. E ele te será recreador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço e foi sua ama. Então Noemi, tendo Obed, Ruth tendo Obed, Noemi foi a sua ama, foi a sua cuidadora, foi a mulher que cuidou dele. Antes, Noemi amargurada e acreditando estar sob o castigo divino, ou seja, que Deus tinha descarregado a sua ira sobre ela, quando ela foi para Moabe e perdeu o marido e os 2 filhos, ficando viúva, pobre, desamparada, achava ela isto. Então a viúva de Elimeleque recebeu uma renovação da vida. 4:15. Que renovação da vida foi essa? É porque ela se tornou a ama do filho da sua nora, do filho de Ruth, Obed. E teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice. Quem cuidaria de Ruth? Tanto o seu neto, como a sua nora. Como também Boaz cuidando de Noemi. Noemi teve a vida renovada, a vida restaurada. E teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Era uma nova fase. Para quem sofreu tanto agora ter um neto, praticamente como filho, porque ela se tornou a ama, a cuidadora. Subtópico 2. Boaz, um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth e Orfa não se casassem com alguém da família de Elimeleque, que é o marido de Noemi, a linhagem ancestral de Davi, da qual Davi fazia parte, teria sido profundamente alterada. Ou seja, mudado. Alterado. Porém, o Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia. A linhagem ancestral de Davi não foi alterada. Por quê? Porque o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, encontrou Ruth. Uma mulher que vivia a vida livre, uma mulher que vivia na prostituição, uma mulher que vivia na idolatria, uma mulher que vivia amaldiçoada.
se converte ao Deus de Israel porque se casou com um belemita, Malom, um israelita, que estava em Moabe. Então Deus, através desse casamento, não que Deus está mandando crente casar com não crente. E através de Ruth, Deus, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, porque Ruth renunciou muita coisa, deixou muita coisa para trás, família, deuses, povos, terra, sua naturalidade, suas origens, e foi para Israel. Israel, onde tinha um Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus de providência. Então Deus encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia. A vida de Ruth foi um caminho de renúncia, um caminho de amor, pureza e muita submissão. Uma mulher que a gente pode classificar, taxar, resumir, concluir, uma mulher virtuosa. Uma mulher virtuosa. Provérbios 31:10, primeira parte. Parte A. Mulher virtuosa, quem a achará? Boaz achou. José achou Maria. Boaz achou Ruth. E aí por diante. Uma mulher que foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza, desculpem, e muita submissão a Deus e a família. Perdão. Ela, como um tipo da igreja, Ruth. Por quê? Porque Ruth era uma estrangeira, então ela é um tipo, tipologicamente, da igreja. Encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo. Cristo encontrou-se com a humanidade. Boaz encontrou-se com Ruth. Encontrou-se Ruth como um tipo de igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 Pedro, capítulo número 1, versículo 18 e 19, nos diz assim a palavra de Deus. Capítulo número 1, versículos 18 e versículo número 19, 1 Pedro, nos diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então vejamos que o casamento de Boaz e Ruth tornou-se um tipo de relacionamento espiritual de Cristo com a igreja. Cristo comprou-nos. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Cristo nos resgatou. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Então Cristo se relaciona conosco. Por quê? Porque ele é o cabeça do corpo, o cabeça da igreja. Que Deus abençoe a todos, a você e sua casa, em nome de Jesus. E que quarta-feira
Toda quarta-feira, às 19 horas, é realizada a nossa escola bíblica aqui na Assembleia de Deus, em Serra Pelada, a partir das 19 horas. E você e sua casa são os nossos convidados. Participe, anuncie e seja abençoado. Estou gravando essa aula hoje, sexta-feira. Já são aí média de quase meia-noite. Em algumas igrejas, essa aula é aplicada, na maioria das vezes, no domingo. Em outras igrejas, em dias alternados, como a minha, que é na quarta-feira. Deus abençoe a todos, você e sua casa, e até a próxima, se Deus nos permitir. Deus abençoe. Uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, conforme você estiver vendo aí o seu turno. Deus abençoe.